Vamos falar agora sobre a sua transição. Você voltou pro Brasil depois de Chiquititas. E aí você era, tipo, o Beto. O cara mais gato das Chiquititas. Porque você era o mais velho, né? A gente tinha aquela coisa do homem mais velho. Não, o mais velho era na época... Não vamos falar do Dr. José Ricardo, que ele era o mais velho mesmo. Ah, Mas ele já não, mais velho era o Gésio. O chefe Chico. Ai. Momento, né? Você falou do mais velho, me veio o Gésio, mas me deu uma tristeza agora. Eu lembrei do sorriso dele. É. Deu uma nostalgia aqui. A gente não conseguiu nem responder. Foi uma perda muito significativa. Eu acho. Muito. Enfim. A gente... Gésio, família do Gésio que tá aqui, que ficou. Nosso carinho, nosso amor. Vai ser eterno e Gésio se perdura aí pro resto da eternidade. Vai estar sempre com aquele sorriso cativante. Sempre no coração de todos nós, né? Sim, assim, é um carinho imenso, uma ele pessoa era iluminada, Chico. especial. Ele era aquilo ali. E é muito louco, porque o chefe Chico das Chiquititas Argentinas não é o chefe Chico que nem é o nosso. Não, né? Não. Ele não era tão amado assim. Não, o Gésio tinha um carisma. E o que ele era ali, porque as pessoas assistiam na tela, era o que ele era na vida real. Ele era uma espécie de paizão daquele elenco ali, né? Ele era a voz, ele era a alegria, ele era a luz. Todo lugar que ele ia, ele trazia essa luz, assim. Ele tinha a simplicidade do Gésio, dos erros de português, e ele sabendo, escrachando. Ele é maravilhoso. Ele foi, assim... um professor para mim depois que eu saí da novela, porque a gente foi fazer show juntos. Ele apresentava os shows. E aí eu consegui conhecer a história dele, né? Os bastidores de Gésio. E olha, a família preservou ele, assim, nos últimos momentos, muito bem, para a imagem dele se perdurar pro resto da vida. Eles trabalham ainda a imagem do Gésio, pra gente não se esquecer. E não tem que esquecer mesmo, porque eu acho que ele é um dos poucos e grandes representantes dos atores negros do Brasil. Porque o Gésio, eu lembro que a gente é um monte de... Vocês, crianças, eu, moleque... E tinha uma coisa maluca, porque assim, você tinha o pessoal mais velho, né? Rogério Márcico, né? Magali Bife, né? O pessoal já... Débora Olivieri, que já tinha lá, né? E eu era pós-adolescente, tinha 20 anos ali. Você tava no meio, E tinha as crianças. Da minha idade tinha eu e a Flavinha, que tinha uns 25, 24 na época. Que era um pouquinho mais velha ainda, mais velha. Você era o jovem ali. Eu era E ela gravava o tempo todo, né? Porque ela era protagonista. E eu gravava menos, então eu tinha mais tempo livre. E eu lembro que eu ficava muito, às vezes, meio perdido ali. Entre uma geração e outra. Eu vou aonde? No camarim dos meninos, das meninas, dos homens, das mulheres? E o que eu faço no dia de folga, né? Pra que eu ligo com quase ninguém aqui e tal, né? E você criou amizades lá ou você... Eu fiz amizades lá. Com os adultos? Não, fiz com os adultos, com as crianças, com as mães das crianças, enfim, fiz amizade com todo mundo, mas eu fiz amigos argentinos. Inclusive, que você ficou lá um ano, mas você também não tinha como se envolver com as crianças todas, porque você já era mais velho. E a gente morava em bairros diferentes, era distante. Eu ficava na Recoleta, vocês ficavam em San Isidro, né? Então, a gente não tinha um dia a dia fora do estúdio, né? A não ser em dias de aniversário, que eu ia lá e tal, das crianças. A gente fazia festinha, aí tirava foto, e mandava pra revista. Ou um passeio que a gente fazia. Ou algum evento, mas eu ficava mais distante. Mas o Gésio, e aí a gente ficava tudo no mesmo prédio, né? Os adultos. E o Gésio, eu distante... Era a primeira vez que eu saía da casa dos meus pais, com 19, 20 anos. Você ficou sozinho? Eu fiquei sozinho num apartamento, num outro país. Com 19, 20... Gente... Não falava espanhol na época, eu aprendi. Depois aprendi muito bem. Depois saí de lá falando, parecia um argentino. Você é um jovem. Você é jovem. Você é um menino jovem. Você imagina alguém... da sua idade, saindo da casa dos pais, com 18, 19 anos, mudando de país, aquilo ali não era um apartamento, né? Era um matadouro. Jovens. Não, eu fui muito feliz ali. Você aprendeu a falar bastante espanhol. Eu aprendi a falar espanhol em la caches. En la calle. Hablando con la gente en la calle. ¿Viste? ¿Conociste mucha Argentina? Conocí gente. Yo me acuerdo que, bueno... seguimos assim? Eu aprendi a falar... na verdade, assim, só para concluir a coisa do Gésio... Claro, por favor. O Gésio foi um pai para mim ali. Foi uma referência num momento assim que eu estava longe do meu país.
garoto, num desafio novo profissional, sem falar o idioma, eu precisava de alguns alicerces ali, né? E o Gésio foi um grande alicerce. Às vezes eu ligava pro Gésio, e ele falou, Gidu, vem aqui. Era domingo, né? Gidu, vem almoçar aqui, eu vou fazer um feijão aqui. Ai, que querido. E ele fazia... Uma vez eu contei pra ele que eu gostava de feijão, arroz, batata frita, carne. Se você tivesse falado isso pra qualquer mãe das crianças, elas faziam pra você. Pois é. Mas que o você não Gésio estava sabia. mais perto. E aí eu falei pra ele que uma vez que eu gostava de esses pratos, assim, PF, com arroz e macarrão e feijão. Ele e aí um fez. dia ele fez pra mim, hoje eu fiz pra você arroz, macarrão, feijão e bife, e farofa. Ai, que bonitinho! Então o Gésio foi minha salvação afetiva ali, porque Sim. de alguma forma eu sabia que qualquer coisa que acontecesse eu poderia recorrer ao Gésio. Assim, ele era um paizão e perdurou isso pro resto da vida. Depois Assim, da novela, vocês continuaram? A gente sempre tinha a gente não se via mais tanto, mas a gente tinha uma relação muito amorosa, assim. Eu sempre declarei meu amor a ele. E na pandemia, o que aconteceu foi que... Foi muito rápido. Foi muito rápido. E foi... todos nós, de alguma forma, mais distantes ou mais perto, perdemos entes queridos. E o Gésio, para mim, foi o primeiro. Foi a primeira pessoa que eu perdi. Também. Na pandemia. Eu fui doar sangue, eu falei, não, o Gésio merece. Eu tava em São Paulo, falei, tô indo doar. Porque pro Gésio eu moveria mundos e fundos. Então, se o mínimo que eu poderia fazer era doar meu sangue, eu fui. E tava na esperança de que fosse dar certo, assim. Então, foi um choque muito grande. Foi muito triste. Na pandemia, eu sofri grandes perdas. Eu também. Mas sofri, assim, muito grande. Foram perdas muito significativas. Exatamente. E o Gésio foi uma delas. Algumas grandes perdas, assim, que o Gésio foi. Que não precisava, né? Não precisava. Não precisava. E a gente não precisava ter passado por tanta coisa. Exatamente. Não precisava. Estamos num tempos melhores, acreditamos no melhor Graças do país. a Deus, Amém, né? Senhor? Estamos melhor, né? Estamos acreditando no futuro. Mas o Gésio ficará. Ficará e ele vai ser eterno, porque não existe outro Gésio Amadeu. Não existe ninguém parecido com o Gésio. Não tem como confundir o Gésio com outra pessoa. E a gente fazia uns churrascos lá com a equipe depois. O Gésio era a alegria do churrasco. A gente cantava, ele tocava. Ele tocava? Ele tocava, cantava. Ele cantava, isso eu lembro. A gente fazia. Você lembra? Eu lembro que ele cantava super era bem. muito Inclusive, tem legal. umas cenas dele na novela cantando pra gente.